diretamente das formas e dos detalhes do nosso próximo verão, eu queria muita atenção para as 3 palavras-chave: vazados, volumes e texturas. Isso que vai dar uma cara nova para alguns produtos que já são até velhos conhecidos nossos. Mas eu prefiro ilustrar para a gente entrar em alguns paradoxos aqui. Os vazados, quando vocês forem fazer as pesquisas, são os cutouts. Eles estão mais em alta do que nunca. Pode ser em bases de malharia, muitos detalhes de costas vazadas e cotovelos também. Mas o que a gente tem de mais novo, que já está até começando a aparecer no mercado nacional, são os vazados para a parte de baixo. Pode ser num espelho de bolso, pode ser uma abertura no joelho, isso está vindo com muita força, inclusive às vezes em peças transformers. Aberturas na parte do joelho onde a gente pode destacar a parte de baixo. Só que muitas vezes eles vão vir acompanhado com outro detalhe, que são as amarrações. Elas tomaram conta das praias aqui no Brasil esse ano, biquínis com mais amarrações, e isso vem permeando o nosso mundo da moda. Aonde a gente tem que ter um olhar aqui, o consumidor final, na hora que ele tratar essa peça, lavar essa peça em casa, como que vão ficar essas amarrações. Mas vale juntamente pensar em amarrações e vazados, como a gente tem na primeira e na terceira imagem. Os volumes, mais uma vez eles aparecem e estão fortalecidos até o próximo inverno. Podem ser volumes nas mangas, volumes na peça inteira, principalmente na utilização de babados, que eles aparecem muitas vezes assimétricos. A gente fala de volume, muitas vezes vem na nossa cabeça uma ideia de romântico. Eles não precisam necessariamente ser românticos e orgânicos, eles podem ser mais pontiagudos, como esse blazer da coleção da Balmain, que foi destaque nos desfiles e agora está sendo revelado em vários editoriais de moda. E quando a gente pensar em texturas, aqui a gente tem um campo muito longo para explorar. Pode ser nas bases dos creponados, como o Ale falou. Os plissados vão continuar com força, assim como as pregas na parte dos shorts e das calças. Mas começam a aparecer brilhos líquidos em coleções importantes, até evidenciando mais esse metalizado. E a presença das rendas. Sejam rendas com aspectos mais naturais ou não, elas vêm com muita força e principalmente com ares diferenciados quando elas forem usadas juntas com a simetria. Indo para a parte dos tops, mais uma vez eu aqui falando para vocês dos bralettes. O ano passado eu falei, ele veio com muita força, esse ano parece que é com mais força ainda. Para ser usado por debaixo ou por cima de camisas, camisetas e vestidos, eles vêm tomando uma proporção muito grande. Isso é engraçado a gente olhar, porque começou muito forte nos festivais de músicas, em marcas mais populares, mas cada vez mais marcas consagradas estão usando dessa forma para colocar na sua coleção. Podem ser misturas de acetinados com renda. Notem que aqui na parte superior, próximo ao regulador, tem renda também. O efeito do plissado pode ser feito não só em bases de transparência, mas em bases naturais de algodão, que são favoráveis para o nosso clima. E essa ideia de laço gigante, aqui no caso numa base similar à lese. O que eu queria falar para vocês? Aquele brilho líquido que eu acabei de falar foi utilizado também pela mesma criadora, pela Isabel Marant, para estar fazendo esse tipo de bralette. E dando um adendo especial para ele na parte das texturas. As texturas podem ter efeitos de dobradura, utilização de renda ou ainda o aspecto de couro, que mesmo sendo verão, ele aparece em grandes coleções lá fora. Então aqui da coleção do Irmão Servino, o aspecto de couro com o detalhe do vazado formando as flores para o bralette. Os bandôs, isso vem muito daquela história do beach to city, da praia para a cidade. Cada vez mais com essa questão de pandemia, muitas pessoas foram morar na praia, no campo, e não tem mais uma divisão, a roupa de lá ou a roupa daqui. Muitas vezes isso acaba se misturando. Os bandôs, eles estão aparecendo com muita força nas pré-vendas de grandes marcas, mas eu preferi mostrar para vocês em editoriais de moda, para pontuar que esses 2 primeiros da coleção da Chanel, eles estão sendo evidenciados, pode ser com a amarração na frente, pode ser com a flor na parte central, e esse que é praticamente o que eu tinha mostrado na palestra anterior, que é da coleção do Givenchy, onde ele tem amarração em cima e embaixo. Ou seja, o bandô ele acaba aparecendo com muita força. Sim, já tem marcas nacionais trabalhando com esse tipo de forma e eles estão colocando muitas vezes o nome de cropped, o que não é errado porque é uma peça curta também.
Falando do cropped em si, quando a gente pensar nele, o principal detalhe vai ser o ombro a ombro, que foi utilizado na coleção Dolce & Gabbana, na coleção da Aqua, mas a gente pode trabalhar esse efeito dos vazados, principalmente no grupo das leses. E aqui a gente já volta o nosso olhar para a ideia dos coordenados. Eu acho que não é só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, peças coordenadas cada vez mais estão sendo evidenciadas e para nós mesmos, quando a gente for pensar em produção, compra de tecido, acaba facilitando. Dando uma geral nos tops, os vazados aparecem, reforçando a simetria, como a gente tem na primeira peça, o abotoamento na lateral. Para bases mais fluidas, principalmente na malharia, esse efeito de capa acaba aparecendo com relevância. E o efeito de dobraduras, que produtivamente é mais complicado e mais sofisticado. Fazendo um bloco das t-shirts, das camisetas. Aqueles reguladores que eu falei para vocês inicialmente, eles apareceram muito forte, principalmente na coleção do Helmut Lang. Uma das bases mais utilizadas foi a malha Urban Lean, que é uma malha que ela parece que tem um aspecto de linho. E o mesmo acontece quando a gente for pensar nas versões de polo. As polos, elas surgem, primeira coisa, em modelagem, elas estão mais curtas para serem usadas com as calças com a cintura no lugar certo, mas muita utilização de bases caneladas ou aspecto de linho na malharia. E cada vez mais os grandes estilistas estão expondo nos desfiles o que realmente eles vão vender nas coleções. Então a camiseta da coleção da Louis Vuitton, dando essa ideia de misturas de materiais, praticamente um patchwork. Tem o metalizado, tem o estampado, ela aparece com força e ela foi confirmada dentro da coleção da marca. Ainda no bloco das t-shirts, a ideia dos vazados que podem ser colocados nas laterais. O bralette sobre a t-shirt, isso já era uma evidência que ia acontecer nos desfiles, isso estava forte até nos vestidos. E a versão do paetê. Acredito sim no paetê, não sabemos ainda se teremos grandes festas ou não no nosso final de ano, mas o paetê aparece muito para as formas esportivas, sejam as camisetas ou sejam os shorts. Camisas, cada vez mais estamos fazendo home office e vai ser uma tendência do mercado, então a parte de cima ela é predominante. Quando a gente pensar em camisaria, uma das palavras-chave é volume. Ele pode ser mais sutil, a gente pode ter uma gola mais pronunciada, não sei se dá para vocês visualizarem, mas a gente tem um efeito aqui leve de drapeado e o abotoamento na manga. O volume mais focado na parte dos ombros, o que acaba sendo mais prático para aquela mulher que trabalha em casa, tem que cuidar do filho, não tem o volume embaixo. Porém, grandes marcas estão trabalhando com esse volume mais na parte de baixo e o recorte drop the shoulder, onde a gente fala desse ombro mais caído. Ainda falando de volumes, a manga flare para as camisetas, que estava na coleção da Prada na estação passada, ela aparece agora em grandes marcas, mas na parte de camisaria. Então, a camisa aqui feita na renda e com a manga mais aberta, a manga flare. O estilo mais boêmio na coleção da One Teaspoon, onde aparece o bordado e o volume e base texturizada em algodão. E um volume bem revelado na coleção da Carolina Herrera. Ou seja, pronunciou bem nos ombros, mas deixou a cintura mais marcada. Quando a gente pensar que a gente está fazendo uma conferência, que a gente está aparecendo só aqui para cima, muitos detalhes de golas foram vistos. Golas com rendas, golas com babados, mas essa daqui, muito similar que está na coleção da Prada, apareceu na coleção da Ganni também. E não é só porque a gente aparece para cima que não tem detalhe embaixo. Detalhe de assimetria, então aqui a barra desregulada. E eu adorei essa terceira, porque ela sai da versão tradicional do tecido de camisaria, ela vai para o lado um pouco mais sofisticado dos acetinados, tem os vazados nas laterais e a ideia de amarração na parte das costas. Quando a gente pensar em bases fluidas e leves, a gente nota que o detalhe da gola laço ainda aparece com força. O efeito de capa que eu mostrei na parte dos tops, ele aparece na camisa da imagem central. E a última, aonde aqui a principal evidência é que uma camisa simples, uma modelagem bonita, mas um abotoamento diferente. E as listras? Logicamente, tricoline são sempre bem-vindas quando a gente pensar em camisaria. Pode ter a ideia de patchwork, ou seja, misturas diferentes de tecidos, um aqui está no azul, o outro no vermelho.
Detalhe de babado não só na vista da peça, mas na parte do punho também, na parte superior e na parte de baixo. Quando a gente pensar em pequenos trabalhos de franzidos, utilização de lastex, pode estar na parte superior, mais uma vez aqui a manga mais aberta. E a terceira, onde a gente tem esse efeito de falsa sobreposição, onde o listrado foi usado na maior parte da peça, mas gola, vista, barra e punhos, aqui no caso mais pronunciados, maiores, na tonalidade do branco. Outwear, falar de parte de cima para o nosso verão acaba sendo mais delicado, porque o nosso verão é excessivo, mas é sempre interessante a gente ter uma peça ou outra. Uma peça que se destacou muito foi a versão de bomber, é praticamente a que eu estou usando hoje, só que ela vem com um ar muito mais sofisticado. Está na coleção da Max Mara, com abertura na parte da manga, vindo na versão cropped. Muitas marcas, inclusive a Moncler, utilizando bases acetinadas e com o brilho metalizado. Jacket, aqui o hibridismo de jaqueta e camisa. Isso teve um protagonismo no inverno passado, foi confirmado para o verão. A primeira imagem, que é da coleção da Bershka, uma marca jovem, com a ideia de tonalidades contrastantes, mas bem suave. A versão do suede, que tinha aparecido na coleção da Alberta Ferrer nos desfiles, foi reproduzida também por uma marca de bom custo-benefício, que é a Stradivarius. E a última, onde a gente fala mais dessas bases mais naturais, principalmente aspectos de linho, para estar fazendo um tipo de forma que acaba tendo uma cara mais pesada e a gente tem que fazer adaptação para o nosso clima. Blazer, muitos e muitos blazers nas coleções. O primeiro que eu queria mostrar para vocês, sim, muitas marcas têm trabalhado com a versão cropped, com a versão curta. As amarrações que eu falei inicialmente, elas aparecem para o blazer também e acho interessante a gente ver como isso fica no corpo. O mesmo tipo de amarração aqui na imagem central, mais sofisticado, porque tem essa cara de pele de cobra, na coleção do Michael Kors, e os ilhoses na parte de baixo, aqui no caso da coleção do Boss. Ainda falando dos blazers, o volume dos babados pode ser utilizado na lapela. Aberturas, como a gente tem na imagem central na coleção do Givenchy, e a gente pode também trazer esse blazer para esse aspecto mais natural, principalmente na utilização de linhos, e não pensar nele de uma maneira isolada. Deixei aqui a história do coordenado para mostrar para vocês. O interessante dessa última peça é que não foi no styling que foi feito esse franzido. Na coleção da Sancacept, ele já vem realmente proposital, feito na modelagem. E no grupo de shorts e saias, vamos começar primeiramente pelo shorts linha A. Queria aqui traçar com vocês um olhar geral, onde a gente tem tecidos mais sofisticados, tecidos mais naturais e o aspecto de couro. O primeiro, ele tem um cos mais alongado e o efeito de pregas. Bases naturais, cintura clochard ainda continua com força. Detalhes de contraste no aspecto de couro. Muitas peças já vindo com o cinto acoplado, pode ser o self-belted, pode ser o cinto no próprio tecido ou algum diferenciado. E o aspecto de couro, que a gente pode trocar por um acetinado também para ter uma característica de brilho, mas vindo com essa conotação do esportivo, assim como as jaquetas bomber. Acredito na força das bermudas, tem mulheres que não querem mostrar muito da perna, a bermuda acaba sendo mais alongada, então pode ser uma peça de sucesso. Bem tradicional, mas numa base acetinada, em versões de alfaiataria com pequenos detalhes que fazem a diferença. Aqui no caso a gente tem esse self-belted, mas ele tem um contraste de cor. E na coleção da Louis Vuitton, assim como as t-shirts, as camisetas, eles usaram a história de patchwork, dando a sensação que estavam reaproveitando retalhos de tecido. Deixei duas para falar da importância, primeiramente, da renda, que ela está começando a aparecer para os shorts e para as bermudas, e alfaiatarias mais fluidas, para estar fazendo um tipo de bermuda que tenha simetria na barra também. Saia na versão curta. Muitas marcas, mas a que mais me chamou a atenção foi da Isabel Marant, que eles usaram a história dos babados em bases leves com bordados. Misturas de padronagens de alfaiataria, fica à vontade. Misturas de padronagens de alfaiataria, uma perna de cada cor, um lado da saia de cada cor, isso está sendo cada vez mais usual. E na mini saia, além da simetria na parte da barra, a história da amarração, que vem da influência da moda praia, mas ela vai invadindo a cidade aos poucos.
Saia midi, pode ser na versão com babados e misturas de estampa, como na coleção da Zimmermann. Quando a gente pensar na saia midi, muitas vezes ela vai vir com esse ar de saia envelope, de pariô, vindo da praia também. Então a questão de fechamento mais na diagonal, deslocado, assimetria na barra, ou assimetria nas duas pontas, mas mais uma vez o abotoamento levado para uma lateral. Na parte das calças, quando eu apresentei o Summit para vocês, eu falei das leggings, principalmente com contraste de costura. A gente pode trabalhar com as leggings com tecidos que têm um ar mais sofisticado, inclusive com a característica de bicho. E aproveitando esse tipo de características de estamparia, as versões de flare e butt cut com as aberturas tanto na frente quanto na lateral ou na parte de trás. Muitas marcas, como eu mostrei lá atrás, utilizando abotoamento na barra, que você pode ter a opção de usar mais ajustada ou não. E reforçando a importância ainda da cintura clochard, das pregas e da amarração no próprio cinto. Calça jogger. Se a gente for analisar as pesquisas, foi a calça mais vendida durante a pandemia, seja aqui, seja lá fora, elas continuam. O que eu queria que vocês levassem o olhar para um lado diferente? Ah, já fez numa base de tecido? Muda, leva para outra. Já usou o tencel? Tenta fazer numa outra base, mas a característica de conforto, misturado com uma sensação mais chique, mais apropriada, vai ser interessante para a gente trabalhar com esse tipo de peça. Pode ser na versão onde a gente tem um detalhe de ribe na parte da barra, tecidos que tenham brilhos líquidos e contraste no cos, ou ainda levar para esse lado com ponteiras diferenciadas, mais a barra sem elástico e deixar elas na versão dobrada. Calças utilitárias. Estamos trabalhando cada vez mais em casa, é importante a gente ter um bolso ali para acoplar celular, pendrive, seja o que for. A primeira da coleção da Stella McCartney está com um ar mais sofisticado, só um zíper bem revelado, mas a gente vê que tem a prega na parte frontal. Adorei essa peça central, esse cos mais alongado, eu brinco que aqui no Brasil a gente já foi muito bom de fazer cos alongado, ele vem aparecendo com mais força. Tem a amarração no próprio tecido, o bolso na lateral, o friso e essa versão cuffed, essa versão algemada. Acho essa peça interessante porque a gente pode usar tanto com a barra mais afunilada ou tirar isso e deixar a calça mais wide, a calça mais solta. Na coleção da Louis Vuitton, revelando mais uma vez a história de contraste, que ele não precisa às vezes ser gritante, ele pode ser mais ameno. No grupo dos vestidos, queria destacar a importância das rendas. Elas aparecem muito, principalmente em vestidos curtos. Pode ter uma simetria diferenciada, pode ser a ideia da renda em camadas, pode ser a ideia de um tubo de renda, mas onde o vazado aqui é marcado com o tule invisível. E as bases leves? Acredito muito nos vestidos transparentes, eles estavam presentes nas grandes marcas e ainda continuam. Pode ser com um efeito de tie-dye, mas mais discreto, não precisa ter aquele mix de cores tão grande. Aqui no caso é uma base leve, mas com a ideia do plissado. Os xadrezes, eles não estão mais taxados para inverno ou para verão, eles podem ser usados para verão e aqui a ideia de assimetria na barra. Por mais que seja verão, muita gola marcada no pescoço. E na coleção da Tory Burch, onde eles tiveram esse partido de ter um olhar para a natureza, sempre imagens com cavalo, mesmo muitas das imagens sendo gravadas na praia, esses vestidos com tecidos mais leves evidenciando os bordados, aqui no caso na mesma tonalidade, e o punho, aqui com 4 botões mais alongado. Os vestidos românticos, deixei aqui grandes marcas para mostrar para vocês. A primeira, na coleção da Miu Miu, os babados, as camadas aparecendo com contraste de cor. Na coleção da Zimmermann foi usado muito vazado, não só na altura do colo, mas na lateral da barriga também, e as camadas. E mais uma peça que saiu dos desfiles e entrou nos editoriais, é peça da Chanel que virou realidade, tem os babados. Só a título de curiosidade, muitas marcas estão fotografando com esse ar, onde aparece o vestido e a estampa do fundo sendo a mesma. Isso aconteceu muito na Bottega Veneta. Vestido camisa. Assim como as camisas são importantes, os vestidos camisas são importantes e comerciais. Podem ter detalhes de assimetria, podem ter os plissados. Aqui no caso, agrupamento de 2 botões a cada espaçamento. Mangas com volume, a gola mal aparecendo mais uma vez. E o vestido com listras, só que aqui o fechamento é deslocado para a lateral.
Quando a gente pensar nos inteiros, sejam os vestidos, sejam os macacões, acredito na força deles e vou começar pelos macaquinhos curtos. Na coleção da Stella McCartney foi muito utilizado então o vazado, mas com essa cara bem arredondada. Na coleção do Rick Owens, o que acaba sendo comercial é o vazado na parte do ombro, não compromete o corpo da mulher. E eu gostei muito desse último, que é da Self Portrait, vem com essa cara de alfaiataria, mas pode ser feito numa base creponada também, onde o principal detalhe está na parte das costas. Aquele efeito de capa acaba aparecendo aqui, ficando mais solto e proporcionando o cutout também. Macacão longo. Acredito no grupo das leses, podem ser as escuras, podem ser as claras, mas acaba sendo sofisticado e ao mesmo tempo casual, como na coleção da Alberta Ferrer. Vamos ter um parênteses daqui a pouco na próxima lâmina, mas eu acredito muito também nas alfaiatarias para os macacões. Aqui a gente tem um hibridismo, pode ser utilizado com a versão do corset, né, onde a gente prolonga e faz um macacão. E os dois últimos, fazendo a referência aos verdes que não querem nos abandonar, tem essa sensação de natureza. Aqui no caso, contraste de costura, peça no verde e a costura no off-white, o volume na parte da manga, self-belted e essas pernas mais retas. Algumas marcas, principalmente no Brasil, têm dificuldade de vender aquela calça wide mais aberta, a reta é uma ótima solução. Assim como eu mostrei a calça utilitária da Gestus, queria mostrar um macacão. Então aqui os dois têm outra similaridade, que é a versão do zíper. Ele tem bordado na lateral, cinto no próprio tecido e mais uma vez a barra cuffed que a gente proporciona para o cliente, o que ele pode usar tanto algemado quanto aberto. Quando a gente fala de macacão de alfaiataria, ele pode ter um ar mais despojado daquele, que tem uma cara de risca de giz, ou ele pode ser mais sofisticado, com uma abertura mais pronunciada. A versão do macacão no acetinado, cinto no próprio tecido, e eu adorei esse último da Halston, que eu prefiro mostrar para vocês ele no corpo, onde ele é ajustado, mas ele tem esse efeito de capa vindo também na parte de baixo. Coordenados de todos os tipos, em bases naturais, bases sintéticas, com ar de festa, com ar casual. Na coleção da Alberta Ferrer, onde foi mostrado aqui a bata com amarração no pescoço, volume nas mangas e prega na parte de baixo. Versões de bralette aparecendo até na coleção da Etro, que tem essa pegada mais étnica, mas eles absorveram isso na estampa e fizeram um look bem jovial. E os coordenados na alfaiataria, que eles podem ser soluções não só para marcas contemporâneas, mas para as marcas jovens também. E a mensagem que eu queria deixar para vocês, que é dos clássicos aos diferenciados, cada vez mais as coleções procuram extrair o melhor de cada tecido, escolhas de detalhes chaves e beneficiamentos de matérias-primas mais conscientes têm sido a chave de cada uma delas. E o principal, eu acho que é a comunicação entre o produto e o cliente. Isso vai agregar experiência e desejo de consumo. Por isso eu escolhi uma imagem bem tradicional da coleção da Ralph Lauren, onde ela está com a camisa e o lenço no pescoço, e esse editorial da V Magazine que saiu ontem à noite, onde mostra esse ar mais andrógeno, algo mais futurista. Então a gente tem que saber muito bem quem é o nosso público e a melhor maneira de se comunicar com eles. Logo mais vocês vão ter esse material via YouTube que está sendo gravado e falar para vocês que o Instagram, o Facebook, LinkedIn e YouTube da Focus está sempre sendo abastecido com novidades. Muito obrigada!